Bom dia. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, que está lá em Colossenses 3, versículo 1 em diante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque Paulo ele frisou essa palavra, dizendo que nós temos que prender a nossa mente nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. É muito simples. Quando o apóstolo disse essa passagem, ele viu que muitas pessoas ficam muito presas às coisas terrenas, às coisas que a rodeiam, e essas coisas muitas vezes elas trazem tristeza, angústia, opressão, ressentimentos, sentimentos, mágoas, porque a maioria das coisas que nos acontece aqui não são boas. Nós perdemos pessoas, nós temos doenças, enfermidades, amigos nossos a cada dia são ceifados, tragédias a cada dia aumentam. E se nós ficarmos muito fundados, se nossos pensamentos ficarem muito focados nas coisas terrenas, nos acontecimentos daqui, automaticamente a nossa alma vai ficar abatida. O nosso coração vai entristecer. O nosso espírito vai se abater. Porque a cada dia nós vemos coisas piores acontecendo. Por isso que o apóstolo diz: se vós sois de Cristo, aprenda algo. Fiquem ligados nas coisas do alto. Por quê? Porque quando ligamos nas coisas do alto, nós não temos tempo para ficar olhando nas coisas terrenas, as coisas que acontecem ao nosso redor, e aquilo não nos abate. Porque o nosso pensamento, o nosso foco, na verdade, ele está em Cristo. E quando o nosso foco está em Cristo, nós temos certeza da vitória. Quando o nosso foco está em Cristo, as circunstâncias não nos abatem. As circunstâncias, elas não nos denigrem. As circunstâncias, elas não conseguem nos parar. Porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias. Os nossos olhos não estão nas coisas terrenas. Os nossos olhos não estão nas coisas aqui da terra. Os nossos olhos estão nas coisas espirituais. E aí começamos a ver que tudo que acontece aqui ao nosso redor é simplesmente algo passageiro, que em breve vai cessar, em breve vai parar. Por isso que nós devemos sempre ficar focados, vidrados, alicerçados nas coisas do alto, que é Cristo. Porque o único que pode nos alegrar de verdade, o único que pode nos fortalecer de verdade, o único que pode nos levantar de verdade, o único que nos dá uma esperança verdadeira é Cristo. O único que consegue nos libertar, o único que consegue entrar na nossa alma, o único que consegue entrar no nosso espírito é Cristo. Por isso, se tem alguém que nós devemos olhar, quando eu digo olhar, não é com os olhos, olhar com o coração, olhar com o espírito, olhar com a alma. Olhar de verdade é com o sentimento, é começarmos a entender que por mais que as coisas às vezes não estão como queríamos, mas Cristo, Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre nos dá força para superar os desafios. Ele sempre nos dá força para superar os obstáculos, para superar as dificuldades. Porque muitas pessoas morrem, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas param, é porque elas olham para as circunstâncias, porque elas olham para as coisas terrenas, para os acontecimentos. Eles olham para os fracassos, e a tendência da nossa mente, e a tendência do nosso ser humano é olhar para aquilo que nos traz tristeza. A tendência do ser humano é apegar em sentimentos que o destrói, que o corrói. A tendência nossa é lembrar das coisas que sempre nos trouxe angústia. Por isso nós temos que sempre olhar para Cristo. Porque em Cristo nós não vemos tristeza, em Cristo nós não vemos angústia,
Em Cristo nós não vemos decepção. Em Cristo nós não vemos derrota. Você não consegue olhar para Cristo e ver nele um Cristo abatido, um Cristo desanimado, um Cristo desacreditado. Mas quando nós olhamos para Cristo em espírito, nós vemos um ser forte, um ser poderoso, um ser que tem capacidade e força para romper todas as barreiras, seja elas físicas ou espirituais, seja elas terrenas ou não, seja ela na esfera terrena ou na esfera espiritual. Porque muitos estão caídos? Porque olharam para a terra, porque olharam para as circunstâncias. Porque muitos não acreditam mais, porque muitos não acreditam que vão conseguir, que vão vencer, porque olharam para as circunstâncias. Por isso em Colossenses 3 a palavra diz que nós temos que olhar para as coisas que são do alto. Por isso que a palavra diz que nós temos que focar nas coisas que nos trazem esperança. E o que nos traz esperança? É a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus, é os conselhos divinos. Porque é essas coisas que nós temos que nos apegar. É nesses ensinamentos que nós temos que estar dando todo o nosso melhor. Por isso que nós possamos, nesse momento, às vezes você está olhando para as coisas terrenas, por fracassos, por derrotas, por coisas que aconteceu na sua vida, ou até mesmo está acontecendo, mas está na hora de nós levantarmos a cabeça e olhar para as coisas espirituais. Olhar para a grandiosidade, para a preciosidade que há em Cristo. Olhar para as virtudes que há nele, pelo poder que foi outorgado a ele. Quando a palavra diz que toda autoridade foi dada a Cristo, diz autoridades espirituais e autoridades terrenas. E se Ele nos deu essa autoridade, nós temos que usufruir dela. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que quando abrimos a nossa boca, que quando invocamos o nome do Senhor, seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, Ele nos dá ajuda, Ele nos dá força para superar todas elas. Por isso não olhemos para as coisas terrenas, olhemos para as coisas de Deus, as coisas espirituais. E tem alguém que nos auxilia nessa caminhada. Chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele que nos auxilia, Ele que nos ensina, é Ele que nos educa, é Ele que nos doutrina a seguir a Cristo, a entender os mistérios de Deus. Então foquemos. Então, o nosso alvo tem que ser as coisas do alto. Porque quando olhamos para o alto, a nossa tendência é superar. E a velocidade da superação está na velocidade do nosso foco. Está na força do nosso foco. E que o nosso foco seja Cristo em todos os momentos da nossa vida. Que Ele seja o foco da nossa alma. Fique aqui essa palavra. Apeguemos e olhemos para as coisas do alto. Até a próxima e Jesus te abençoe, te proteja e te guarde.